1º de setembro, nada a comemorar. Vasculharemos tuas próprias histórias, porões, sótão, à procura de nossas rochas impróprias. Levantaremos tapetes e portas. Sim, seremos inconvenientes. Seremos o pó na sola de suas botas. Senhores distintos e bárbaros não andarão conosco. Pouco importa. Seremos muito afoitos, loucos, varridos, deixados ao léu, nos escombros da memória. Seremos tudo aquilo que não suportas. Resistir, conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. Esse dia, 1º de setembro, todos os anos, o MNCR, Movimento Nacional contra a Regulamentação do Profissional de Educação Física, faz eventos, faz ações, né? Esses anos, desde a pandemia, fazemos lives, e hoje, nesse ano, né, do 1º de setembro de 2023, estamos realizando uma entrevista com professores, que assim vou chamar, professor Marcelo Barreto Cavalcante, do Colégio de Aplicação de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Gustavo José Silva de Lira, também do Colégio de Aplicação de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, ambos licenciados em Educação Física, e ainda contamos com o professor Hajime Takeuchi Nozaki, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O MNCR foi criado no ano de 1999, lutando contra as teses da regulamentação da profissão de educação física, defendendo sua extinção e necessidade de regulamentação do trabalho e não da profissão. As ingerências e arbitrariedades do CONFEF na escola ganharam nova evidência após um violento caso ocorrido no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, em maio desse ano. Caso esse que será tratado nessa entrevista. O ano passado, construímos uma campanha contra a extinção do sistema CONFEF-CREF em virtude de um processo no Senado da re-regulamentação da profissão de educação física. E esse ano estamos lutando prioritariamente contra as ingerências do CONFEF no campo escolar. Na região sul, né, especificamente, não só, mas também no Brasil todo, estamos vendo o CONFEF, né, atacar os trabalhadores da educação, né? Fato que prioritariamente enxergamos, né, anteriormente, somente nos outros campos, né, de maneira prioritária. E esse ano conseguimos ver que esses ataques são muito grandes e muito afoitos, e nós não podemos ficar parados, né, nessa luta que é incessante contra o CONFEF, né? Mais de 20 anos o Ministério vem travando essa luta, onde a classe trabalhadora é prioridade para nós, né? Onde os professores, né, estão em luta, estão sendo assediados todos os dias no seu campo de trabalho, né? É a classe trabalhadora, é as pessoas LGBT, são as pessoas negras, né? E nesse dia nós precisamos, né, colocar a posição, né, em virtude de tantos ataques aos trabalhadores, né? Não nos representa por quê? Porque é uma lei 9696/98, uma lei minimalista, onde há um reordenamento jurídico-político do Estado neoliberal, né? Onde a tese da regulamentação da profissão de educação física é uma tese fragmentária e corporativista, né? Onde há ingerência da classe trabalhadora e ataque aos trabalhadores, né, desde então. E todos os dias sofremos isso nas escolas, nas academias de ginástica, nos institutos federais, né, nas universidades. Estamos aí nesse dia agradecendo a esses professores que nos dão essa oportunidade de nos ouvir nesse dia, né, no qual essa entrevista será gravada, então nós podemos ter acesso, né, quando a gente quiser. Todos estão convidados a conhecer o MNCR, né? Temos os links aí abaixo do YouTube, do blog, do Facebook. E também gostaríamos de colocar que o 1º de setembro nunca nos representará. Somos professores e o que nos identifica, a nossa identidade, é a docência.
É a docência em sala de aula, é a docência nas escolas, nos espaços, no sindicato, nas assembleias, né? A docência dividida com nossos alunos, não só no dia a dia, de nos agradecer por sermos professores, de podermos, né? Estamos em luta sempre. A luta não para, a luta é para vencer, né? Então, gostaríamos, né, de começar, né, essa entrevista fazendo uma pergunta para o professor Marcelo Barreto, que vai, né, dizer sobre a invasão do CREF e da Polícia Civil no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, que ocorreu em 18 de maio. Como eu trouxe brevemente nessa introdução, nessa entrevista, né, o que ocasionou muito espanto a todos nós da luta não, né, professor? Porque nós já somos sucumbidos, né, desse terror que nos afronta, que é o CONFEF, né? CREF, um sistema, né, de mais de 20 anos que nos arrona. Então, vamos dar espaço agora para o senhor nos trazer as informações sobre esse ocorrido no mês de maio desse ano. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela presença, viu? E fica à vontade. Só abrir seu microfone, por gentileza, professor. Bom dia, eu já estava perguntando se estão todos me escutando, né? Então, já foi um bom teste aqui para esse momento público. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, das tantas vezes, né, que quiseram ouvir, né, o fato indignante que ocorre com o professor na sua cátedra, na sua liberdade de trabalho, no ataque ao seu direito humano, né, de estar lecionando. E gostaria de dizer que me sinto muito representado por essa introdução, Tunay, né? Assim, saudar a você, professor, ao professor Gustavo, que trabalha comigo ombro a ombro no Colégio de Aplicação, saudar também ao colega Hajime, né, que há anos, né, está nessa luta, né? Queria dizer assim que nesse dia de hoje eu me sinto satisfeito, né, por estar representado exatamente por essa forma de apresentar o professor de educação física e não o profissional, caso que há uns 10, 15 anos atrás eu simplesmente me vi alienado, né, como representado nessa data e não tinha consciência, como muitos hoje não têm a consciência de que essa data é mais uma data nefasta para lembrar muito mais que somos profissionais do que professores, do que educadores, né? Formadores humanos. E eu me formei assim, com a licenciatura plena, em 1979. Então, já faz uns 40 anos, mais ou menos, que eu estou nessa batalha. Faz 48 anos, na verdade, que eu sou do magistério, da educação física. 48 anos, destes 48 anos, 38 anos no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, né, concursado, né, numa banca da qual a CELI, né, era uma das avaliadoras, o que me satisfaz também bastante, né, e gostaria de entrar logo com a questão do fato ocorrido no dia 18, quando, no decorrer do 20º, 30º minuto de aula, eu fui abordado, né, por um grupo de pessoas estranhas, né, na minha sala de aula, que é a quadra esportiva do Colégio de Aplicação, né, com a presença de 2 agentes do CREF, travestidos com seus coletes, né, um deles com uma filmadora no peito, intimidatória, e mais 3 pessoas estranhas que diziam ser policiais da Delegacia de Defesa do Consumidor. Eu me pergunto, quem é que defende a sociedade desses abusos, já que eles se dizem defender a sociedade? É uma pergunta que aqui eu quero lançar para todos. Então, assim, no momento em que eu estava na aula, e eu procurei saber do que se tratava, e eles disseram que era do CREF,
Conselho Regional de Educação Física, o CREF 12, daqui de Pernambuco, e me questionaram, né, se eu tinha o registro do CREF. Eu respondi imediatamente que não, que sou concursado, né, sou professor licenciado, com licenciatura plena, professor antes de existir o CREF, inclusive, e eles disseram que estavam ali para me conduzir à delegacia, uma forma coercitiva, na verdade, de fazer o tratamento de um termo, de lavrar um termo na delegacia. Inclusive, eles chegaram sem nenhuma notificação, sem nenhum protocolo. Entraram incólume no colégio de aplicação, usando da boa-fé do nosso diretor. O CREF já havia feito uma visita e, portanto, talvez por isso o diretor tenha usado da boa-fé dele, sem saber de seus outros acompanhantes, que eram policiais civis, ou se diziam supostamente policiais civis, porque apenas apresentaram aquele distintivo, mas nenhuma documentação no momento. E, diante disso, eu suspendi a aula, fui até o centro da quadra, né, onde estava realizando uma atividade esportiva, iria começar já uma atividade esportiva, né, depois de toda a pré-eleção, de toda a preparação com os alunos, como a gente faz, que faz uma roda, né, na quadra ou na arquibancada dessa quadra, escola privilegiada por ter isso, essa infraestrutura, mas, assim, e fui a meus alunos, tentando pensar naquele momento, porque fui pego, assim, muito de surpresa, de forma constrangedora, né? Muito constrangedora. Fosse outro professor ou outra pessoa, talvez tivesse agido de uma forma violenta, talvez tivesse agido de uma forma menos tranquila, né? E eu fui aos meus alunos e pedi que eles tivessem calma, porque eles estavam querendo saber do que se tratavam, né? Se havia necessidade de se rebelar, já que estavam sendo atrapalhados naquela ação. E eu coloquei para eles que não, nós vamos aqui fazer uma resistência pacífica até para saber o que fazer, porque isso daí não acontece à toa, não é uma coisa comum que aconteça numa escola, né, com qualquer professor de qualquer disciplina, invadir uma sala de aula e retirar. Ninguém tem essa autoridade, nem o presidente, nem o diretor, nem o reitor, de interferir numa cátedra, numa aula de qualquer disciplina, de qualquer componente curricular. E aconteceu isso, eu pedi licença para os alunos e eles, os agentes do CREF, junto com os policiais, acharam pouco e invadiram a quadra para me intimidar e intimidar os alunos. Inclusive, 2 alunos dessa turma são autistas, são jovens, né, que a gente não sabe que tipo de consequência poderia ocorrer numa aula dessa, né, que acolhe alunos com deficiência, né? E, diante disso, eu pedi para a gente recolher o material e caminhar até à frente da escola, quando, diante do diretor, estava na sua sala, foi quando ele contactou com o gabinete do reitor da universidade e houve contatos também com a assessoria jurídica do sindicato e também com o diretor, que é professor no colégio de aplicação, estiveram presentes nesse momento a questionar, né, o armamento trazido pelos policiais, que estavam armados, né, numa escola infantil. Há pouco tempo havia sido detonado um boato de que as escolas iriam ser invadidas e tudo quanto é escola lá no colégio de aplicação também não foi diferente. Discutimos o que fazer nesse dia de abril, onde estava marcado um dia de invasão, com violência, né? Então, assim, nós ficamos muito preocupados, o diretor também ficou muito preocupado, o advogado, né, do sindicato também. E quando desceu da reitoria o gabinete, né, com assessoria jurídica,
e eles começaram a sentir que havia uma resistência, ainda que pacífica, havia uma resistência, e ameaçaram com aumentar o contingente de reforço para me levar para a delegacia. E, dado momento, quando foi colocado nesses termos, várias pessoas que estavam na sala, professores, colocaram que, ao contrário, vocês é que estão ingerindo, vocês da Polícia Civil, vocês estão fazendo uma ingerência numa jurisdição federal. E foi quando nós sentimos que houve alguma inflexão e eles recuaram, saíram sem dizer nada, os policiais, e logo em seguida os agentes do CREF, dado que realmente eles reconheceram que estavam cometendo um crime, né, por fazer uma ingerência, né, numa jurisdição federal, né, uma polícia do Estado, né, seja militar ou civil, não pode atuar dentro da universidade. Né? Basicamente, isso me aconteceu, mas depois vieram veio a repercussão com várias notas de entidades sindicais, entidades acadêmicas, em desagravo ao acontecido comigo e em repúdio a essa ação truculenta patrocinada pelo CREF. Uma ação que parece muito com aquelas ações dos morros do Rio de Janeiro, né, de forma muito escamoteada, onde a polícia atua sem identidade, sem se identificar, sem a gente saber o nome, sem a gente saber se tinha realmente, e até hoje, né, estamos apurando, né, a universidade agora, depois disso tudo, é que está iniciando, né, nós temos 2 processos aqui que estão sendo catalogados no sistema eletrônico, aonde vai se procurar, e eu vou exigir isso da universidade, de todos, porque eles chegaram lá dizendo, né, segundo o CREF, dizendo que recebeu denúncia. E eu gostaria muito de saber quem são os denunciantes, se são pares, se são ímpares, de que se trata esses denunciantes, né, para a gente realmente resgatar, através de uma perícia, os acontecimentos, né, para que não ocorra com nenhum professor de nenhuma disciplina, de nenhuma escola do Brasil, nem do mundo. Então, eu fiquei muito indignado. Eu, como um militante social, né, tive a perspicácia, né, de procurar a mobilização direta, né, a questão da mobilização é a coisa mais importante, é a estratégia mais importante que eu aprendi com essa luta social na classe trabalhadora, né, do sindicato. O sindicato me representa, o CREF não pode me representar. O que é que o CREF faz? Eu nunca vi o CREF fazer nada que pudesse me convencer a me inscrever como um profissional, que já sou um professor de educação física formado, como eu já disse, e não cabe, né, ao conselho, né, querer substituir o sindicato, porque o sindicato a gente já sabe como atua, né? Um organismo de frente única de todos os trabalhadores, seja lá qual for a visão ideológica que se tenha. No CREF, você tem um estatuto lá de ética, né, que termina sendo algo que exclui, né, as concepções libertárias, as concepções, né, mais ou menos conservadoras de atuação docente. Quando a gente tem congressos, a gente tem cursos de qualificação, né, os professores do colégio de aplicação, muitos deles com mestrado, com doutorado, muitos professores hoje com especialização. Então, eu queria saber se o CREF ele cumpre esse papel, porque se só for para arrecadar dinheiro, eu queria saber onde é que está também metido esse dinheiro. A outra questão é a democracia, né? Eu não conheço eleição, né? Não vejo campanha eleitoral, como ocorre na OAB, como ocorre no Conselho de Serviço Social, né, no Conselho de Medicina. A gente ouve falar em tem chapa A e chapa B, tem chapa única, mas eu nunca ouvi falar isso do CREF. Então, algo muito estranho que a gente precisa questionar nesse dia 1º de setembro, que é essa atuação desse sistema,
nefasto, né? Eu digo isso porque eu senti na pele e não gostaria de ver outros colegas sentir o que eu senti na pele. Então, eu gostaria de deixar esse registro, esse testemunho aqui para vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo Barreto. As suas contribuições nesse dia de luta, né, que para o MNCR é muito rico, né? Nós comentamos assim, né, da riqueza desse dia, né, que a gente não tem nada para comemorar, e mesmo assim a gente ainda assim faz posicionamento, né, e precisa dessas reflexões, né, assim, para levar à frente a nossa luta, né, enquanto movimento social, assim como o senhor trouxe, né, um sistema nefasto mesmo, né, que assim, já tive colegas, assim como o senhor passou esse caso nesse ano, de terem vergonha de estarem no local de trabalho, né, de serem assediados em jogos escolares, onde né, professores que atuam em escola, que precisam, né, que estão atuando nesses jogos, né, não têm filiação ao conselho, são atuados, né, passam vergonha, são assediados, né, levados em camburão. Então, a situação não é fácil. E né, quando você traz também que o conselho querer substituir o sindicato, isso é muito, muito importante trazer essa reflexão também, né, da importância que tem a luta sindical, né, que quando eu trouxe na minha fala inicial, não é à toa só de poesia, né, a importância que tem de pensarmos que o que nos unifica é a docência, não é mesmo? Então, muito obrigado mais uma vez, viu? E agora, eu queria trazer, né, para a discussão, para a entrevista aqui, né, fomentar a discussão, professor Rajin Nozak, né, que nesse momento a gente vem perguntar, né, trazer, né, que esses ataques aos professores, né, nesse momento, né, de escola, né, que nós estamos nesse momento onde os ataques aos professores de educação física, né, que atuam em escolas, estão sendo mais vistos, mais acontecidos, né, trazer se eles intensificaram nesse ano e se isso tem algum fundamento na Lei 14286/2022, né, e esse processo de lei, né, como também, assim, conjuntamente, né, você vai trazer esse processo de intensificação, né, de ataque aos trabalhadores da educação, né, que é sempre atacada, é vista como mercadoria, né, juntamente pensada com o neoliberalismo. Então, seria muito, assim, valioso, importante para todos nós aqui, professores, não só professores, né, ouvir, né, do senhor Merragin sobre essa questão. Então, fica à vontade. E também, mais uma vez, agradecer, né, a presença nesse dia tão importante de luta para todos nós, que é o 1º de setembro, nessa entrevista. Viu? Muito obrigado mais uma vez. Sou eu que agradeço, Tunay. Uma saudação inicial aí para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir, né? Uma saudação em particular aí para os 2 companheiros que hoje estão compondo o nosso programa especial, né, de 1º de setembro de 2023, companheiro Marcelo Barreto, que já falou, companheiro Gustavo Lira, que vai falar na sequência, uma saudação aí também ao companheiro Tunay, né? Exatamente isso, 1º de setembro, nós não temos nada a comemorar, né? A gente sempre abre o programa dizendo isso, a gente sempre recebe no dia 1º de setembro várias parabenizações de muitos colegas, amigos, até de uma forma carinhosa, né, e acreditando, achando que essa é uma grande conquista para nós, professores de educação física, mas não é, né? Como sabemos, trata-se de um projeto que, pelo contrário, nos divide, nos oprime, desde a sua primeira criação em 1999, né? Então, com relação à questão que Tunay me coloca, exatamente o caso aí que o Marcelo acaba de nos narrar,
da Federal de Pernambuco, do Colégio de Aplicação, é um caso emblemático no nosso país, né? É um caso absurdo, porque, além de todas essas conotações que Marcelo nos coloca e que nós sempre fizemos questão, né, de esclarecer que esse tipo de conduta não é possível de aceitar dentro de uma escola, é uma escola que é um colégio que fica dentro do campus de uma universidade federal do nosso país, né? Então, por óbvio que não há uma ingerência de uma polícia civil, nem do Conselho Regional, para fazer esse tipo de autuação, né? Para fazer esse tipo, inclusive, de interrompimento de uma aula né, que estava em curso. Então, realmente é um caso que ficou bastante conhecido. A gente fez questão aí de estar trazendo para a gente expor também aqui no nosso canal. E, por outro lado, é um caso que ganhou muitas adesões, manifestos, pronúncias, né, de várias entidades, partidos, de vários companheiros. Então, esse caso se tornou bastante emblemático. Por outro lado, o que o Tunay está me perguntando, ele não deixa de ser um caso, ele não é um caso isolado, né? Na verdade, da forma como foi feito ali em Pernambuco é um pouco diferente do que a gente tem acompanhado no resto do país, mas há muitas entradas em escolas, normalmente barradas pela direção da escola, né? A direção tem essa condição, é importante esclarecer isso, e as direções de escola estão barrando esse tipo de entrada no sentido de fiscalização das aulas, né? Recebem os conselhos regionais, anotam suas demandas, mas, de uma certa maneira, não deixam chegar a esse ponto que chegou ali no colégio de aplicação. Isso tem se intensificado no nosso país, né? Fora isso, alguns concursos, a gente tem mapeado isso no país inteiro, né? Então, existem aí vários concursos desse ano que já exigem um registro profissional de educação física, concurso do magistério, né? E que para nós também é uma ilegalidade, é uma indução que normalmente os conselhos regionais aplicam à administração pública, induzindo ao erro, né? Porque quando a administração pública na esfera municipal, estadual, né, ou até federal, colocam a exigência do registro profissional no seu concurso, ela é induzida ao erro, normalmente por uma comunicação, por uma carta que o CREF manda, né? E aí ela assume esse erro e ela que acaba bancando, né, vou dizer assim, essa obrigatoriedade. E nós temos um caso também que é bastante emblemático, que tem ocorrido ali, da cobrança do registro já para professores de carreira, né, que já na mesma situação que o Marcelo nos narrou. Então, professores que já são concursados, já têm uma carreira, inclusive, longa, sendo cobrados novamente aí pela administração pública, né, pelas prefeituras. Então, isso em São Paulo já ocorreu. Esse ano, o caso mais emblemático que temos acompanhado é da Prefeitura de Porto Alegre. Então, é aquela mesma situação que Marcelo acabou de nos colocar. O professor já está concursado, não se exigiu nenhum registro profissional e, de uma hora para outra, a prefeitura compreende que é necessário fazer esse registro e ela arca com o ônus, né, da cobrança desse registro. O que o Tunay me pergunta é se essa é uma questão que foi aberta, uma possibilidade que foi aberta a partir, né, da última aprovação da Lei 14.386, né, que foi do ano passado. Essa lei ela entrou em vigor em junho do ano passado, a partir de um processo que era uma ação jurídica, uma ação direta de inconstitucionalidade que o sistema CONFEF-CREFES estava sofrendo, né, desde 2005,
e essa ação direta de inconstitucionalidade foi a julgamento mais recentemente, se não me engano, 2020. Fizemos lives aí também nesse sentido. Então, pela primeira vez, o sistema Confef-Cres se sentiu muito ameaçado, né, de deixar de existir. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela argumentava pelo vício de origem do sistema Confef-Cres. Então, havia, né, não vou me aprofundar sobre isso, porque já há lives feitas aqui no canal sobre essa questão. Mas havia a necessidade de se corrigir a origem, né, segundo a ação direta de constitucionalidade, da Lei 9696. Essa origem dessa lei, ela se deu via um projeto de lei parlamentar, né, que seguiu pela Câmara dos Deputados, depois Senado, e tendo em vista a ideia de que um conselho profissional é uma autarquia, né, argumentava a ação direta de inconstitucionalidade que ela deveria ser proposta pelo Poder Executivo. E antes mesmo dessa ação ser julgada, pertinente, agora ela já foi julgada, né, mas antes mesmo dela ser julgada, o sistema Confef-Cres conseguiu, com articulação à então presidência da República, de Jair Bolsonaro, que o Poder Executivo, ou seja, a presidência da República, encaminhasse um projeto de lei para corrigir esse vício de origem da antiga Lei 9696, que é de 1998. Então, veja só, por que eu estou falando tudo isso? Essa nova lei ela não tem relação com o nível de abrangência de ingerência do sistema Confef-Cres, né? Mas elas tão somente, o centro dessa nova lei é a correção desse vício de origem que acabei de comentar. Há várias modificações com relação ao funcionamento, às competências do Confef, dos conselhos regionais, inclusive modificações no âmbito da punição para profissionais de educação física, mas gostaria aqui de colocar para vocês essa Lei 14.386, ela corrige, né, algumas partes da antiga Lei 9696. Porém, o artigo 3º, que diz respeito à competência profissional da educação física, ele continua intocado, continua sem nenhuma alteração. Vocês vão encontrar esse artigo tanto na lei de 1998 como mantido, né, na atual lei 14.386. Então, não vou ficar aqui lendo, porque está aí grande na tela, mas vocês vão ver que essa redação, que é lá de 1998, é uma redação extremamente genérica, né, extremamente ampla, e que, por outro lado, não diz nada a respeito da escola. Então, qual é a nossa ideia do ponto de vista jurídico aqui? Bom, primeiro é importante dizer que, para nós, do Movimento Nacional contra a Regulamentação do Profissional de Educação Física, nós nos colocamos contrário à própria regulamentação da profissão, compreendendo-a como uma tese, como já foi dito aí, que fragmenta os trabalhadores nesse momento, né, que não responde à grande crise capitalista que está colocada, né, e que, portanto, é uma tese corporativista. Somos contra, somos, né, pela revogação dessa lei, né, pela destituição dos conselhos profissionais, defendemos conselhos mais amplos que possam dialogar no campo, né, das práticas corporais. No entanto, desde o começo, e esse que é o ponto aqui desse programa, desde o começo desse debate da regulamentação da profissão que foi feito, vamos dizer assim, do PL 330, que é de 1995, né, que é o que gerou essa primeira lei, a 9696, então, desde os anos de 1990, há um debate anterior, dos anos de 1980, mas desde o debate do projeto de lei, os defensores da regulamentação da profissão, que se tornaram o Conselho Profissional de Educação Física, sempre disseram, nos debates, que a escola não estaria dentro desse campo de ingerência, de fiscalização dos conselhos. Isso antes, obviamente, da lei ser aprovada. Uma vez que a lei foi aprovada, aí sim
eles começam a fazer ingerências na escola, até porque era muito difícil para eles conseguirem fazer ingerência nos professores de educação física fora da escola. Então, o lugar onde eles conseguiam entrar nas escolas e falar com os professores, dizendo, não, o professor da escola, no começo era assim, o professor da escola não precisa se registrar, mas você não trabalha com outra coisa? Geralmente o professor trabalha, né, fora da escola, com outras atividades de práticas corporais, e ali ele enquadrava o professor. Começou assim, depois foi se passando, né, como eu disse aí, para os concursos, e hoje chega a esse ponto, né, da ingerência direta na escola. Né? E de fato, nem os próprios... o próprio sistema CONFEF-CREFS tem usado esse argumento de que a nova lei dá direito a eles fiscalizarem a escola. Não é isso. Por outro lado, como no debate parlamentar da formulação da Lei 14.386 houve, em determinado momento, a tentativa de deixar explícito na lei, explícito, que não se podia ingerir no campo escolar, como isso não foi, de uma certa forma, aprovado, né, como, vamos dizer assim, uma parte dessa lei nova, a interpretação de alguns de nossos companheiros, colegas, professores, é de que agora eles que são, né, da escola têm que se registrar. Mas isso, como eu estou mostrando aqui para vocês, vocês podem acompanhar depois a lei completa, são, acho que quase 8 páginas de lei, 14.386, que amplia, né, com mais clareza funções, estrutura e funcionamento, punições do sistema CONFEF-CREFS, porém, do ponto de vista da ingerência, não modifica nada. Vocês podem acompanhar que o artigo 3º vai se manter intacto. Então, não se justifica, respondendo aí, o Tunay, né, a ideia de que essa nova legislação agora dá direitos para o sistema CONFEF-CREFS agir como tal. Então, essa é a questão central que a gente veio esclarecer nesse programa, o que justifica dizer que antes de mais nada, né, antes da gente falar sobre o absurdo que foi essa incursão no Colégio de Aplicação da Federal de Pernambuco, importante ressaltar isso, né, Tunay, que a gente não tem nenhuma modificação jurídica que possa fazer com que o sistema CONFEF-CREFS atue dessa forma em qualquer esfera escolar. Então, essa que seria o retorno que eu queria te dar. Muito obrigado, Ragime, pela sua explanação, né, que, assim, reforçando, né, assim, de maneira repetida, né, que, assim como o professor Marcelo, muito importante nesse dia, né, assim, trazer para todos nós, assim, na educação física de maneira específica, né, que para tentar corrigir um vício, né, de origem da lei 9.696/98, né, no ano passado, nesse processo de regulamentação, né, essa lei 14.386/22, né, corrigindo, né, que ainda mais não fala nada de escola, reforça o termo profissional, né, e vem intensificando ainda mais a ingerência com os trabalhadores, o ataque aos professores, né, se justificando, né, que nessa nova lei dá direito ao CONFEF em atacar, né, a esses professores, a nós, né, enquanto classe trabalhadora, enquanto classe docente, né. Então, assim, agradecer mais uma vez, né, a explanação que serve de reflexão para a gente, que mais afim, vamos, né, na entrevista, vamos trazer, né, a questão da resistência, para a gente sempre estar atento aí, né, assim, resistentes a esse sistema, né, tão nefasto, assim como trouxe, né, o Marcelo hoje aqui para a gente. Então, agora, seguindo a entrevista, vamos chamar, nesse momento, então, o professor Gustavo Lira, né, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, né, agradecer mais uma vez sua presença, que vai enriquecer nosso debate aqui, né, que na verdade é uma entrevista, mas que traz mais temas que ocorridos no ano passado e esse ano, né, para a gente demarcar nosso dia, né,
de luta, que é importante fazer uma ação que esse ano está sendo muito maior, né? Desde a nossa luta e os nossos embates também, que a nossa luta de classe no mostra e nos coloca aí, né, atentos à luta. Então, assim, dando continuidade, tá, Gustavo, que eu trouxe para o professor Marcelo, né, que foi o caso, né, ocorrido no colégio de aplicação aí de vocês, né, Exatu, né, ele trouxe sobre a invasão do CREF, da Polícia Civil, né, no colégio, 18 de maio. Então, eu queria que tu trouxesse, né, os desdobramentos, né, mais recentes desse caso, né, e da intimação da Polícia Civil, que ocorreu via termo de circunstanciário de ocorrência, né, enviado ao colégio. Então, a gente queria que você trouxesse mais aqui para nós, nesse momento, os desdobramentos e, assim, o que né, me ocorreu de pormenores para a gente conseguir entender melhor, através da sua fala, né, o que houve esse ano lá. Obrigado, Tunay. Primeiro, eu queria saudar, né, inicialmente ao Rajime e a você, Tunay, pelo convite a estarmos aqui presentes nesse momento tão importante, né, de luta, de demarcar que esta data, de fato, como já tem sido dito por alguns aqui nesse encontro, não nos representa, e não somente não nos representa, como é uma afronta a nós que estamos na educação formal, seja na educação básica, seja no ensino superior. Saudar também o professor Marcelo Barreto, que está aqui presente também conosco e já teve sua fala e vai voltar a falar conosco também. Prestar minha solidariedade, inclusive ao professor Marcelo Barreto, pelo ocorrido e que ele narrou tão bem, né, agora há pouco. E também saudar a quem nos assiste e quem em algum momento nos assistirá, né, porque de alguma forma está aqui nos assistindo porque quer se informar, quer também se inteirar da luta, ou quer também participar de alguma forma de todo esse movimento que diz respeito a essa ingerência, né, do sistema CONFEF-CREF nas instâncias de atuação dos professores e professoras de educação física. Na solidariedade ao professor Marcelo Barreto, eu preciso destacar algumas questões, Tunay, e eu acho que isso é muito importante no momento em que muitos professores e professoras no país inteiro têm sido afrontados por fiscalizações e por atuações não somente ilegais, como agressivas. E é justamente essa agressividade, essa truculência, essa forma de atuação que tem feito com que muitos professores e professoras recuem e não busquem ajuda do ponto de vista jurídico, ajuda do ponto de vista dos movimentos sociais, das entidades que, de alguma forma, estão inteiradas de tudo isso que tem ocorrido no Brasil afora, e, nesse sentido, recuam e acabam se registrando sem nenhuma necessidade, sem nenhuma, de fato, obrigatoriedade de se registrar a esse sistema. Nós somos, enquanto docentes do magistério, seja ele, de novo, na educação básica ou no ensino superior, nós somos licenciados pelo Estado para atuar na docência, como bem destacou o Tunay logo na sua fala inicial. Nós não somos profissionais de educação física, nós somos professores e professoras de educação física. Isso precisa ficar muito bem demarcado na perspectiva de que muitos e muitas têm sido enganados e enganadas por esse sistema e vão aos conselhos regionais se registrar por uma perspectiva de medo, por uma perspectiva de se sentir só. E, nesse sentido, é preciso destacar que nós temos, sim, união de professores e professoras que estão conosco nesse movimento, que estão conosco nessa frente de batalha, vamos dizer assim, e de movimentos sociais, de entidades representativas que também têm cumprido com o seu papel. Então, a minha gratidão pública a todas as entidades representativas, a todos os sindicatos, entidades científicas, inclusive, que também se juntaram a nós nesse movimento para prestar solidariedade ao professor Marcelo Barreto no ato ocorrido no Colégio de Aplicação, o que demonstra que nós não estamos sozinhos e sozinhas, como muitos e muitas pensam. Nós temos, sim, recebido apoio e o Movimento Nacional contra a Regulamentação, o MNCR, também tem encampado essa disputa e tem também prestado o seu apoio, a sua solidariedade, mas também apoio jurídico. É bom destacar isso, dessas diversas entidades também, dos sindicatos, dos movimentos sociais, enfim.
É preciso destacar que na atuação da polícia e dos fiscais do Conselho de Educação Física, antes de se chegar à sala da direção, professores e professoras interviram, considerando o absurdo do que estava ocorrendo ali, e nessa intervenção foram todos levados, todos e todas foram levados à sala da direção do Colégio de Aplicação, e ali se tomou as decisões corretas, né, de convocação de assessoria jurídica de sindicato, de convocação de assessoria jurídica de reitoria, de convocação de membros mesmo da reitoria. Nós tivemos lá assessores do reitor, representando o reitor. Então, nesse sentido, ficou muito claro, naquele momento, o quanto o professor Marcelo e, consequentemente, os professores de Educação Física do Colégio de Aplicação não estavam sós. E não estando sós, né, é preciso destacar o quanto isso é importante, esse sentimento de união, de unidade, na verdade, nesse enfrentamento a essas ingerências indevidas. Então, antes da minha fala sobre o que está ocorrendo agora, como desdobramento de tudo isso, eu precisava destacar, porque professores e professoras do país inteiro precisam estar cientes. Há instâncias em que se deve recorrer para confrontar essas ingerências indevidas. É direito do licenciado e da licenciada em Educação Física exercer o seu livre trabalho sem a obrigatoriedade de associação forçada por ninguém. Então, é preciso destacar isso e eu queria fazer esse destaque inicialmente. Com relação ao que está ocorrendo, é mais uma forma de autoritarismo, é mais uma forma de confrontação de uma ingerência que não tem fundamento legal. Nós recebemos no Colégio de Aplicação, através da direção, né, do Colégio de Aplicação da UFPE, uma intimação para comparecermos, eu, né, professor Gustavo, e uma outra professora que eu não tenho autorização dela para mencionar o nome, então vou resguardar, mas ela pode sim, em algum momento, se colocar. Então, fomos os dois que não temos registro no Conselho Regional de Educação Física, no CREF 12, aqui em Pernambuco, e, nesse sentido, intimados a comparecer à delegacia. E como é que chega essa intimação? E aqui o destaque é o absurdo. Chega o destaque da intimação ao diretor do Colégio de Aplicação para fazer comparecer os servidores na delegacia do consumidor. E aqui a gente pode destrinchar quais são os absurdos, né, postos nesse contexto de enfrentamento. O primeiro deles, a intimação a um diretor fazer comparecer, como se um diretor de colégio de aplicação tivesse a autoridade, tivesse o poder de obrigar alguém a algo. Então, esse é o primeiro destaque. O segundo destaque, e antes de eu ir para o segundo, deixa eu só complementar, nessa intimação ao diretor, ou seja, a intimação não chega diretamente a mim, nem a outra professora, mas nessa intimação fica evidente o não entendimento da perspectiva democrática dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Não é porque um diretor está hierarquicamente numa função diferenciada da minha enquanto docente que ele tem autoridade sobre mim a tal ponto de me obrigar a algo. Especialmente se isso é do ponto de vista ilegal, né? Porque vamos pensar aqui, uma intimação para uma delegacia de polícia civil, fazendo uma investigação num campus da Universidade Federal de Pernambuco, sem a cientificação da reitoria da universidade, autoridade máxima dentro, né, da instituição, e fazendo essa investigação na perspectiva de uma delegacia do consumidor, aqui nós temos um segundo problema, porque aqui se deixa claro, então, na visão e na percepção de quem está fazendo essa ingerência, de que nós, como docentes do Magistério Federal, prestamos uma relação de consumo. Quando, na verdade, a gente pode entender isso, porque todas as ações desse sistema são, de fato, via Delegacia do Consumidor, né, são via Procuradoria do Consumidor, mas por quê? Porque nós estamos tratando aqui, no entendimento deles, de profissionais liberais. E não é esse contexto, aqui eu recorro à fala do Rajime, é um contexto de divisão da categoria. E, principalmente, de uma percepção equivocada,
para não dizer outra expressão, do que fazemos enquanto docentes do Magistério Federal, enquanto professores do Colégio de Aplicação na UFPE. Porque a nossa carreira não se diferencia da carreira de ensino superior, nós somos da carreira EBTT e, portanto, exercemos o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão dentro da universidade. Nós não nos diferenciamos porque nós não somente, e aqui eu preciso fazer um destaque, isso já seria muita coisa, e é preciso destacar que professores e professoras que atuam na educação básica, seja nas redes estaduais, nas redes municipais, ou mesmo na atuação na esfera privada, da educação privada, estes e estas fazem o trabalho de docência, têm o seu trabalho na docência e, portanto, estão livres de ingerência de conselhos profissionais. Aqui nós estamos falando de educação física, mas nós estamos falando também de química, que também tem profissão regulamentada, nós estamos falando de biologia, que também tem profissão regulamentada, seja qual for o componente curricular que atue na escola, que atue na educação formal, na verdade, educação básica e ensino superior, estão fora de circunscrição de atividades de conselhos profissionais. É preciso fazer esse destaque, porque não dá para a gente colocar a questão apenas como lida com ensino, com educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, e ensino médio. Portanto, é circunscrição de conselhos profissionais. Não, nenhum componente curricular que tenha profissão regulamentada, concordando ou não com a regulamentação, ainda assim, na educação formal, nós temos esse destaque. Nenhuma dessas atuações é circunscrição de conselhos profissionais. Por isso que nós não vemos cobrança de registro em conselho profissional de química, em conselho profissional de biologia, em conselho profissional de que área for. Então, é mais um registro que os conselhos federal e regionais de educação física têm agido na ilegalidade, e não somente na ilegalidade, mas também num absurdo ao considerar o campo de atuação da educação formal como campo de possível fiscalização. Nós somos fiscalizados, nós somos regulamentados a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB, em seus artigos, deixou muito claro o que é que demarca a atuação de um professor na esfera da educação formal, e esta é a licenciatura. E, nesse sentido, na atuação da licenciatura, isso foi destacado pelo Tunay no início de sua fala, na apresentação, tanto eu como o professor Marcelo Barreto, como a outra professora que está sendo afrontada com tudo isso, somos licenciados e licenciada em educação física. E, nesse contexto, temos a permissão, a licença do Estado para estarmos em sala de aula. Um outro absurdo, tanto no contexto da invasão à aula do professor Marcelo Barreto, como em relação a essa intimação que chega ao colégio de aplicação para comparecermos à delegacia, é da perspectiva do que fazemos. Veja, nós cumprimos com todas as exigências do edital do concurso a que fomos submetidos. E no concurso a que fomos submetidos, a exigência era da formação, tanto que nós não somos delimitados ou demarcados no nosso registro formal na universidade como professores ou professora de educação física. Nós somos professores, docentes do Magistério Federal da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico, a carreira EBTT. O que foi exigido para a atuação específica, para o código de vaga a qual fomos submetidos, é a licenciatura em educação física. Nada mais. Nada mais nos foi exigido a partir disso. Eu tenho especialização em educação física escolar, eu tenho mestrado em educação física, mas ali foi exigido a licenciatura. E somente isso. E nenhum registro em conselho profissional nenhum. Então, é preciso destacar isso também, porque vários outros professores e professoras estão na mesma condição, sendo exigidos de algo que não lhes foi exigido para estar no serviço público de ensino. Então, esse destaque é importante para reforçar, mais uma vez, o quanto é absurda esta ingerência. E, nesse sentido, eu preciso também destacar que os professores não podem abrir mão, professores e professoras, do seu direito ao trabalho. E quando eu estou falando de direito ao trabalho, eu estou falando do que a lei nos diz
que é a exigência para o exercício da docência. Se você, professor ou professora, é licenciado ou licenciada em educação física e está sendo confrontado por esse sistema a ser obrigado a pagar algo a mais, a se registrar em algum conselho profissional, saiba que a entidade que lhe representa é o sindicato da sua categoria. No meu caso, a Associação de Docentes da Universidade Federal de Pernambuco. E esta está ciente, está inteirada de tudo que está ocorrendo, desde o contexto da invasão ao colégio de aplicação, como o contexto dessa intimação mais recente, de modo a nos defender intransigentemente em relação àquilo que, de fato, nos é exigido. Então, estou destacando tudo isso porque talvez muitos e muitas que estejam nos assistindo nesse momento estejam, de alguma forma, sendo confrontados por isso, ou já foram confrontados e, de alguma forma, tiveram que ceder. É preciso buscar as instâncias corretas, as instâncias representativas, o sindicato da sua categoria e buscar o seu livre direito ao trabalho, baseado não somente na LDB, mas baseado no que efetivamente fazemos. No contexto da educação física, nós precisamos destacar o que é que fazemos. E o que fazemos na educação formal, educação básica e ensino superior, se diferencia do contexto de outras atuações. Obviamente que a gente precisa buscar a unidade, e de fato, como já foi destacado por Hajime e por Tunay, e até mesmo pelo professor Marcelo Barreto, há uma fragmentação da formação inicial e há uma fragmentação de trabalhadores e trabalhadoras, que começam a se enxergar de forma diferenciada e, nesse contexto, começam a exercer uma perspectiva de reserva de mercado. Nós precisamos, na verdade, de união da classe trabalhadora. Entendemos que essa união da classe trabalhadora é que nos faz avançar qualitativamente no contexto das condições de trabalho, no contexto do avanço da qualidade do ensino público, de uma educação pública de fato referenciada, de qualidade social, e isso só é possível com a união da classe trabalhadora. Então, nós precisamos reforçar a importância de não ceder aos apelos e às ações truculentas, às ações intransigentes de um sistema que não está preocupado com nossas condições, mas sim apenas com assumir funções que não são deles, que não são desse sistema, a fim de meramente ampliar o seu poderio econômico e político. Então, a gente precisa buscar os nossos direitos, e, para isso, o MNCR, outras entidades como a CNTE, como o Andes, como diversas outras entidades representativas, precisam ser sinalizadas sobre o que está ocorrendo no seu estado, no seu município, de modo a fazermos não somente uma contranarrativa, mas uma luta, um embate de fato que nos resguarde, que nos defenda nos nossos direitos de atuação. Então, a intimação chegou, ela foi repassada pelo diretor a nós, como docentes, mas estamos, sim, nos resguardando no campo jurídico e político, nas articulações com essas entidades, com essas que eu mencionei, e várias outras. São muitas e muitas, não daria nem para eu mencionar aqui, mas muito em brevemente isso vai ser também amplamente divulgado para que professores e professoras possam saber que não estão sós. Como nós do Colégio de Aplicação não estamos sós, os outros professores e professoras também não estão sós. Então, esse é o meu destaque inicial, essa minha fala, Tunay, em relação a esse contexto de intimação policial, destacando a ingerência no campo de uma delegacia de polícia civil, no campus de uma universidade federal, e mais ainda, entendendo uma relação de consumo, quando, na verdade, somos não profissionais liberais, mas somos docentes de uma carreira de magistério federal e, portanto, precisamos ser respeitados na nossa atuação e nos nossos registros, ou seja, na nossa formação qualificada para estarmos nesse campo de atuação. Muito obrigado, professor Gustavo. A gente estava comentando aqui no chat, né? Meus professores, muito boa a sua fala, né? Assim, né? Reforça, nos dá força. Vou fazer só alguns comentários assim para reforçar, né? Assim, trazer essa importância de alguns pontos que você trouxe, né? Que assim, com o apoio tanto da MNCR, tanto também de outras
entidades, né, essa importância da unificação, da luta da classe trabalhadora, né, e juntamente, tipo assim, olhar que nós estamos, né, nós estamos de pé, né, de olhos atentos, né, a parar juridicamente, politicamente, né, então isso é bom ter em mente para a gente saber, né, o que temos que fazer, né, quando essas coisas acontecem, quando somos coagidos, né, e também reforçar, né, a sua fala da importância de trazer que o direito do licenciado, né, de atuar, da não necessidade de associação a conselho nenhum, né, a sistema nenhum, né, nefácio nenhum, e que a licenciatura se basta, né? Nós estamos licenciados pelo Estado para atuar em sala de aula. Essa fala ficou assim, eu tive que registrar aqui nas minhas anotações, né? Nós estamos licenciados, temos licença do Estado para estarmos em sala de aula, né? E também, assim, junto à importância dos sindicatos, que são, né, as entidades que nos defendem, né? E trazer nessa fala toda, né, sua que você trouxe, assim, trazer, né, assim, uma conexão com a questão que o MNCR vem, né, enfrentando desde a sua criação em 99, né, que junto a tentativa de revogação da lei 9696/98, né, ou seja, pela extinção, né, da regulamentação da profissão, no decorrer do processo histórico da história do homem, nos colocamos representados pela luta de classes. Nós sempre lutamos pela contrariedade da regulamentação da profissão, como também lutamos pela formação unificada em torno da licenciatura, lutamos pela revogação das atuais diretrizes, né, curriculares nacionais, Lei 06/2018, as quais confirmam a divisão da formação em licenciatura e bacharelado, e ainda lutamos pela não exigência de registro no Conselho para atuação profissional independente do âmbito de atuação. E aí, linkando com essa fala, né, que eu trago a MNCR na sua luta, né, aí desde então, gostaria de solicitar aos professores também que trouxessem, né, uma reflexão breve sobre as possíveis estratégias, né, as possíveis reflexões de enfrentamento, de luta aí, né, das quais eu já iniciei trazer aqui para todos presentes, sobre, assim, as lutas travadas pela MNCR, que desde 99, né, a sua criação vem enfrentando aí não somente contra o CONFEF, pela extinção da Lei 9696/98, mas também por outras questões que permeiam, né, os professores de educação física, que é a divisão da formação em licenciatura e bacharelado, a revogação das atuais diretrizes, né, que a atual foi a 06/2018, que vem reforçar duas anteriores, 03/87 e 04/2006, né, que a gente sabe o que acontece com a formação do professor, que juntamente com o CONFEP sempre esteve presente, né, nessa confirmação da divisão. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir aos professores, né, que trouxessem breves contribuições sobre possíveis estratégias de resistência. Bom, Tunay, vou começar falando. Assim, do ponto de vista do nosso movimento, como vocês perceberam aí, os companheiros professores já se pronunciando, a primeira ação de resistência nossa é o assessoramento direto aos companheiros professores, né? Assessoramento político, assessoramento jurídico, né? Mas não só esse assessoramento no sentido dos professores, mas a gente acaba assessorando também aqueles departamentos jurídicos, né? Às vezes do sindicato, às vezes, né, de outras entidades que fazem a disputa jurídica propriamente dita, né? O que ocorre é que vários desses departamentos, vamos supor, o jurídico de uma prefeitura, de um estado, ele às vezes não tem material suficientemente acumulado para fazer a defesa do professor. E o MNCR, com certeza, é um movimento que tem mais material acumulado. Nós temos um dossiê
com mais de 100 páginas, né, que a gente sempre fornece para a defesa, né? Vocês podem encontrar esse dossiê, inclusive, no nosso material, no blog. E o primeiro enfrentamento é esse enfrentamento que eu vou dizer assim, que a gente se coloca ombro a ombro com cada professor, cada professora desse país que nos procura e que, né, necessita de nossa ajuda, nossa orientação. Fora isso, do ponto de vista da escola, em particular, vou colocar aqui na tela, nós temos esse ano a feitura de um manifesto, né, que coloca essas questões que a gente abordou hoje, né? Esse manifesto é um manifesto contra as ingerências do sistema Confef-CREFS na escola, por todas as razões que a gente colocou, sobretudo porque, apesar de sermos contra, né, toda a ingerência, ou seja, a própria regulamentação da profissão, mas do ponto de vista jurídico, estritamente dito, essa ingerência na escola, os professores, é incabida. Então, nós temos nós temos esse manifesto desse ano, nós temos uma campanha já, né? E já começamos a coletar várias assinaturas aí. Eu fiz um print aí do nosso blog, onde você encontra as várias entidades que já começam a se manifestar em favor desse nosso manifesto, né? Então, deixar aqui um pouquinho enquanto eu falo esse finalzinho aqui. Veja só, companheiros, essa manifestação que vocês estão vendo de entidades, sindicatos, inclusive de parlamentares, ela tem que confluir também num amplo debate na sociedade brasileira que leve a uma lei, de fato, que delimite ou que proíba, melhor dizendo, né, a ingerência do sistema Confef-CREFS na escola. É isso, né? O que a gente, de uma certa forma, não conseguiu colocar na Lei 14.386 no ano passado, hoje é preciso voltar nas casas legislativas e perguntar um a um daqueles deputados, daqueles senadores que, à época, não foram favoráveis a essa emenda, ou seja, a proibição explícita, né, como a gente disse, não é porque não tem uma proibição explícita que não se pode fazer, que se pode fazer, né? Mas nos parece claro que uma proibição explícita agora é bastante convincente se a gente pega os casos tais como esse que a gente veio trazer nesse programa, mas não só esse, de todo o país, né? Daqui a pouco nós vamos estar vendo cenários horríveis de professores sendo levados presos, né? Sendo constrangidos, sendo perseguidos, toda forma, vamos dizer assim, né, de ingerência que é própria desse sistema, desse conselho profissional. Nós não podemos ser a favor disso, não só com os professores da escola, mas com qualquer trabalhador brasileiro, não é? Do ponto de vista escolar, isso tem que terminar para hoje, né? Então, essa nossa linha tática nesse momento, né? Como uma primeira ação para começar a inibir, vamos dizer assim, essa grande ingerência que o sistema Confef-CREFS tem feito na escola. Acho que é isso da minha parte, Tunay. Obrigado, professor Hajime. Então, agora eu queria passar a palavra para o professor Marcelo Barreto. Fique à vontade. Bom, não me pega de surpresa, porque eu estou, assim, muito tocado intimamente, né, com o que ocorreu. Mas é óbvio que a gente tem que refletir isso do ponto de vista coletivo, da coletividade, né? Veja só. Professor, seu microfone. Desculpa, aqui eu toquei aqui sem querer, mas eu gostaria de sugerir uma primeira questão. Quando a gente lida com os movimentos de opressão, movimentos de minoria,
né, a gente tem que começar deslegitimando a data. Essa data de 1º de setembro, que eu antigamente achava acolhedora, quando vinha aquelas congratulações de família, de colegas, de amigos, e até pessoas da área da gente, do campo, né, da educação física, falando. Então, a primeira coisa é que a gente tem que dizer que essa data não nos representa. É uma data de luta, assim como uma data de luta de 13 de maio para os negros, né? Também é uma data de luta porque ela não representa a nós, pardos, negros, descendentes de, né, ou afrodescendentes. E várias questões de opressão. Eu acho que a primeira coisa é ideológica, né? Ou deveria ser um segundo momento, seguido do que o regime coloca, esse manifesto. Por exemplo, esse manifesto que foi apresentado, eu fiquei muito feliz quando me passaram essa atribuição. Eu me senti um soldado das fileiras e, nas primeiras oportunidades, eu apresentei o manifesto. Muito bem escrito, muito objetivo, não precisava contar mais nada do que o que Gustavo nos relatou de uma forma magnífica, como ele colocou essa questão desse segundo estágio que estamos aqui no Colégio de Aplicação, com essas intimações. Já não foi a presença do CREF, já foi os apadrinhados da polícia fazendo gestão ou ingerência com intimações, né, descabidas, enfim. Então, eu acho que esse manifesto aí, eu tive a oportunidade de, agora, no 66º CONAD, que é uma instância do nosso Sindicato Nacional, o ANDES Sindicato Nacional, que é o ANDES que representa os professores de todas as universidades públicas, e aconteceu em julho, agora em julho, em Campina Grande, e ele foi muito bem acolhido, inclusive com a orientação de que todas as seções sindicais no Brasil passassem a assinar esse apoio a esse manifesto. O outro, com relação também a esse manifesto, é o apoio dos parlamentares. Eu tive, por ocasião de um ato que realizamos na frente do Colégio de Aplicação, com entidades, com aparelhos de som, com carro de som, nós tivemos a presença da vereadora Liane Cirne, que é uma vereadora muito progressista, né, que esteve no primeiro momento a favor, é professora de Direito na universidade, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e se dispôs a participar do ato e a apoiar em todas as questões que estamos envolvidos nesse ato. O outro gabinete também da deputada estadual, a Dani Portela, também foi outra posição muito avançada, né, que se colocou disponível, e atrás dos senadores de seu estado, atrás dos deputados estaduais, dos vereadores, né, dos deputados federais de seu estado, para apresentar essa demanda. Afinal de contas, é o papel de obrigação que eles têm. Então, nós temos apenas que colocar essa munição, porque é um arsenal, né? Isso que o Gustavo falou é realidade. Não estamos sós. Só estamos sós se nos desesperarmos, mas não estamos sós. Às vezes, nós nos vemos sós, mas é porque a gente não está no engajamento, está numa vida no corre-corre, na família, no corre-corre, no trabalho, e isso fragmenta muito a visão que a gente precisa ter de unidade, né, nesses momentos. Então, assim, essa questão do CONAD, eu coloquei esse manifesto, né? O meu boletim na Polícia Federal, que eu fiz imediatamente na tarde do ocorrido, estou aqui de posse, esperando que a universidade dê cabo dessas documentações, cumpra o seu papel, inclusive abarcando como um dossiê, né,
a foto do momento na sala do diretor, em que se deu os últimos momentos de pressão, antes de recuarem, né? Então, assim, a gente precisa fazer coisas desse tipo. Chamar as pessoas, cobrar das pessoas, exigir das pessoas também. Porque se essas pessoas e essas instituições elas não fizerem, nós a denunciaremos. Nós vamos, infelizmente, porque não é o primeiro papel a denúncia. Primeiro, a primeira parte é exigir, por cobrar. E, paralelo a isso, a gente já deve estar posicionado para denunciar, né? Porque esses querem depois dizer que fez alguma coisa, né? Querem, enfim. Então, é isso aí que a gente, essas estratégias, né? Não abrir mão de jeito nenhum de... hoje, dia 1º, já está ocorrendo um fechamento de uma semana com o ministro dos Direitos Humanos, né? Então, estive com o manifesto para distribuir ombro a ombro com aqueles que se solidarizam com essa luta. E, logicamente, que existem outras questões ocorrendo, os assédios morais que ocorrem, tudo, a gente está também trocando essa solidariedade, porque nos vemos na pele do outro também. Então, é preciso a gente fazer isso sempre em conjunto, em unidade de ação. E unidade de ação, como diz um grande parceiro, unidade de ação a gente faz até com quem a gente não imagina, para não dizer outras coisas aqui, não é? Então, as entidades sindicais, acadêmicas, o ANDES, por exemplo, né? O ANDES é um sindicato de referência nacional que precisa ser colocado, não porque é um sindicato das universidades, do ensino superior, é porque tem compromisso com a educação, é porque vai refletir nas outras entidades, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que tem se posicionado, está aí na lista que o Hashimi apresentou de apoiadores desse manifesto, né? Nós queremos um compromisso, não somente o apoio, mas o compromisso. E esse compromisso a gente está vendo que é possível de acontecer. Certo? Obrigado aí. Professor Marcelo, muito obrigado pelas considerações, viu? Vamos passar para o professor Gustavo Lira, né, sobre as possíveis estratégias de resistência. Vamos pedir para aproveitar para você começar já a fazer as suas considerações finais, no final da sua fala, e depois passamos para os professores Hashimi e Marcelo, bem rapidamente, e assim depois dos três, né, terminarem as suas considerações finais, e eu encerro essa entrevista. Tudo bem? Vamos lá, então. Obrigado, Tunay. Eu tive um probleminha com a internet, mas tudo resolvido. Estou aqui de volta com vocês. Eu penso que há duas frentes de resistência, né? A resistência política e a resistência jurídica. Então, a gente precisa fazer, como o Marcelo bem destacou, a articulação com esses movimentos sociais, com essas entidades representativas, com os sindicatos, de modo a fazer prevalecer o que pensamos, o que acreditamos e o que está na lei acerca do que é a atuação na esfera da docência. Isso precisa ser muito bem demarcado por essa articulação desses movimentos e dessas entidades, e por aí eu estou chamando essa resistência de uma resistência política, para uma posterior, ou até mesmo concomitante, para um posterior embate no campo legislativo, inclusive, né? Para dizermos, a partir de posições legais, aquilo que é óbvio. Às vezes o óbvio precisa ser dito e colocado ipsis literis, né, na lei, porque a insegurança jurídica, na verdade, ela está vindo por ações truculentas, não por respaldo jurídico. E aí, para essas ações truculentas, é preciso que, de fato, isso esteja também posto no campo legislativo. Mas eu penso, inicialmente, nessa resistência política, nessa articulação que já está ocorrendo, né, encabeçados também a partir do MNCR e do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o CBCE, para
agregar todas essas entidades de representação nacional e local também, por que não dizer, porque estamos também sendo alvos de ações no âmbito local, para que essa resistência política rebata também resistência jurídica. E aqui é a segunda menção que eu faço, né? Ou seja, ações na justiça para destacar o cumprimento, na verdade, dos requisitos para a docência. No nosso caso, meu, de Marcelo e da outra professora, o cumprimento desses requisitos para a docência na UFPE, que eles estão muito bem postos e estão muito bem cumpridos, e o livre direito ao trabalho sem ingerências de órgãos que não possuem qualificação jurídica para tal. Então, eu penso que essas são as duas frentes de resistência iniciais. Como considerações finais, eu só queria reforçar algo que na minha fala já ficou colocado, mas eu preciso destacar, inclusive com uma contranarrativa, né? O sistema Confef e CREF nos entende como instrutores de atividades físicas. Isso aparece em várias ações deles, em várias narrativas deles. E a gente precisa destacar que nós não somos, no campo da educação formal, instrutores de atividades físicas. Inclusive porque isso é um debate já superado a partir da grande discussão da crise dos anos 80 na área da educação física. Isso precisa estar muito bem posto. As pessoas precisam compreender o que fazemos. E o que fazemos é lidar com o conhecimento produzido e acumulado histórica e culturalmente pela humanidade, numa perspectiva que foi já reconhecida enquanto uma cultura corporal. Aqui a gente pode, por exemplo, destacar, o professor Marcelo Barreto conhece bem, nós temos outros componentes curriculares na escola que lidam com o movimento. A exemplo, por exemplo, do campo das artes. Nós temos a dança, nós temos o teatro. E aí, o Conselho de Educação Física se vê no lugar de, por exemplo, exigir desses profissionais, desses professores e professoras, registro do Conselho? O movimento humano não é propriedade de conselho profissional nenhum. Mas, para além disso, a nossa atuação na perspectiva da docência, da perspectiva da prática pedagógica, do ensino, da reflexão e da crítica e da reconstrução, por que não dizer, desse conhecimento da cultura corporal, isso é ação de docência. É por isso que nós não temos lá, no nosso espaço de atuação, um adesivo ou algo assim que chame de quadra poliesportiva. Porque nós não entendemos, inclusive, que o conhecimento da cultura corporal não se restringe, como o artigo 3º que foi colocado aqui pelo Ragime, não se restringe às atividades físicas e ao desporto. Nós tratamos sobre a ginástica, sobre a luta, sobre a dança, sobre o esporte e sobre o jogo, enquanto conhecimentos produzidos pela humanidade, acumulados pela humanidade. E tudo isso na perspectiva do trato pedagógico, no trato do ensino, da reflexão e da crítica, e da reconstrução de novos modelos de prática, por que não? Então, nós não trabalhamos, por exemplo, com condicionamento físico. Eu não trabalho com condicionamento físico dos meus estudantes, Marcelo não trabalha, a outra professora também não trabalha, porque estamos no ambiente escolar, não é nosso papel condicionar fisicamente estudantes da educação básica. Então, o meu reforço é de que nós fazemos o que fazemos e somos habilitados legalmente para exercer essa docência na perspectiva do trato com conhecimento da cultura corporal. Isso precisa estar muito bem demarcado para que a gente não sofra mais com essas ingerências indevidas no ambiente educacional formal. Obrigado, Gustavo, mais uma vez, presença de você hoje aqui nessa entrevista. Então, agora, passar para o Marcelo, para fazer as considerações finais. Olha, no adiantado do tempo, eu só tenho a dizer o seguinte: não temos nada a comemorar no dia 1º de setembro. Temos, sim, a lembrar de que somos professores, né? Como o professor muito bem colocou, meu colega, jovem, né? Com muito orgulho, né? E dar parabéns a essa live e ao professor Ragime, agradecer ao professor Tunay, saudar o professor Gustavo e pedir que vocês repliquem esse debate, essa entrevista inicial, humilde, né? Mas com toda a força de uma luta unitária que temos que empreender. Muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez por compor esse espaço conosco, viu, professor? E agora, professor Ragime. Já ia esquecer de abrir o microfone e eu também gostaria de terminar agradecendo em nome do MNCR. Sei que Tunay também tem essa função de agradecer os dois professores. Então, do ponto de vista pessoal, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de ouvi-los. Eu estava pensando, enquanto vocês falavam, que tudo que, de uma certa forma, foi tocado aqui, inclusive muito ensinamento, né, do ponto de vista pedagógico, filosófico e político, a gente conversou no aperto da situação, né, e que bom que hoje a gente consegue ter um momento em que vocês possam verbalizar isso e deixar registrado para mais pessoas que vão estar nos assistindo, porque além de estarem passando por essa experiência, vocês trazem muitos ensinamentos importantes. Fiquei particularmente muito agradecido pela presença de vocês. E termino também dizendo aí as palavras que o companheiro Marcelo disse. O nosso dia é o dia 15 de outubro, nós somos todos professores, né? E é isso que nós costumamos dizer: força na luta, luta para vencer. Obrigado. Para encerrar essa entrevista, então, vou agradecer mais uma vez a presença dos 3 professores aqui, né, que estiveram marcando no ano de 2023, né, o 1º de setembro, que para o MNCR e para muitos professores de educação física é uma data importante, né, que deve ser lembrada, porque não nos representa, né? Nós somos professores e também, assim, né, colocando o que o Ragime nos disse, muitos ensinamentos nesse dia de hoje, nessa entrevista de hoje, né? E seguindo na luta, né, de sempre, comovidos mais ainda, que nos fortalece o sentimento que o professor Marcelo nos trouxe, né, de emoção, né, ao falar sobre o ocorrido, porque você se sentir atuado no seu ambiente de trabalho é uma coisa muito difícil para nós, né? Que somos trabalhadores, que estamos aí seguindo sempre na luta, né? Na qual devemos sempre nos ocupar pelos desprovidos de consciência, tornar-se necessário contrapor-se a tal uma ausência de consciência. E por isso é preciso evitar que as pessoas golpeiem para os lados sem refletir a respeito de si próprias. Força na luta, a luta é para vencer. 1º de setembro não nos representa. Muito obrigado mais uma vez a todos.